Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com nosso Prota se confessando para 10/10, mas ela o rejeitou. Prota diz que deve ser estranho, alguém de quem você não gosta de se confessar desse jeito. Bem, não é como se ela não gostasse dele, ela gosta de como ele é legal e gentil, como também divertido com os outros. Após isso, vemos o amigo do Prota. Ele pergunta ao Prota o que houve, mas ele percebe a hora em volta do nosso Prota, e percebe que ele foi rejeitado. Como um bom amigo, ele conforta o Prota. Ele fala que o motivo pela qual ela o rejeitou foi porque ela queria focar nos estudos. O bonitão diz que aquela garota ao menos deveria inventar uma desculpa melhor, e que ela nem gosta de estudar. Prota se pergunta por que essas coisas acontecem. Naquela hora, uma bola estava indo em sua direção, com grande velocidade, mas o Prota a pega sem nenhuma dificuldade, que deixa seu amigo muito surpreso. Ele se pergunta por que ele é assim. O seu amigo diz a ele que esse é um dos maiores mistérios da sua vida, e não era como se o Prota não gostasse de se exercitar, e também não é como se ele não pudesse. E ele também calcula meticulosamente as calorias de cada refeição, e se as pessoas que fazem dieta conseguirem fazer metade do que o Prota faz, ninguém no mundo ficaria gordo. Seu amigo pergunta se ele já foi em um hospital, procurar ajuda, ou algo do tipo. O Prota diz que os médicos falaram que se ele não consegue emagrecer, não importa o que faça, é culpa da genética. Chegando em casa, ele vê as fotos dos seus pais, e diz que não acha que é devido à genética, pois se assim fosse, e que desse jeito, mesmo que pareça injusto, ele já teria desistido. Que no passado, ou que seja agora, sua mãe sempre elogiou sua beleza, como se fosse um hábito. Prota comenta que ele nunca viu seu pai pessoalmente, contudo ele ouviu muitas histórias, que o seu pai foi um lutador muito famoso. Embora o período de atividade dele tenha sido muito curto, seu recorde de força são verdadeiramente memoráveis, e que de acordo com a sua mãe, ele não está acima do peso, ele só possui um físico, em que os músculos se desenvolvem apenas por ele respirar, e que isso era irritante. Qual é o sentido em fazer uma dieta que nem funciona, e que há muitos anos ele está fazendo dieta sem nenhum resultado, e que ao invés de continuar com isso à toa, ele prefere comer o quanto quiser, mas após isso o Prota desiste, e resolve continuar com a dieta. Na manhã seguinte, ao se lembrar do rosto da garota que o rejeitou, nosso Prota fala que ele nunca vai desistir, e sem ele perceber, ele quebrou seu recorde pessoal. Ele percorreu 15 quilômetros de distância. Prota diz que estava tão desligado que correu tão longe, sem nem perceber. Ele se pergunta se esse lugar sempre existiu, e que era sua primeira vez vendo algo assim, e se ele ligar seu aplicativo de mapa, ele deve mostrar onde ele está. De repente um homem começa a falar com o nosso Prota. Ele diz que parece que não se pode enganar, a linhagem sanguínea. Após isso o homem pula da ponte e cai de frente com o Prota. O velho se apresenta como o Vovô Meng, e ele tem a função de lidar com os yokai dessa península, também conhecido como Juiz Divino. Após isso, o Vovô Meng percebe que o Prota não sabe de nada, então ele se prepara para levar nosso Prota com ele. Assim será mais fácil de explicar. Ele joga um grande pedaço de pano que envolve o Prota e o joga em um lugar místico. Ele se pergunta o que está acontecendo, mas ao olhar para frente, ele fica chocado ao ver que há duas luas. Com isso, o Vovô Meng dá as boas-vindas ao mundo dos yokais e diz ao Prota a olhar da direita até a esquerda para confirmar com seus próprios olhos. Ele completa dizendo que todos reunidos aqui são os residentes desse mundo, e que no passado os humanos os temia e os consideravam como deuses, como também os adoravam, meramente considerados superstições e existem apenas como seres imaginários. E os clãs de yokais existem no mundo inteiro, incluído nessa península, e uma vez a cada 666 anos, o grande festival é realizado para selecionar o rei dos yokais, e também os membros jovens yokais com talentos fora do comum são selecionados como candidatos. 666 anos atrás, um yokai se ergueu sobre todos como um rei, e agora que 666 anos se passaram novamente, o Prota diz que já entendeu. Ele pergunta por que diabos ele está lá. O velho então informa que ele é um dos candidatos, e que incluindo o mundo yokai e o mundo humano, ele é o único que herdou a linhagem dos goblins, e que o Prota poderia ser da quarta ou quinta geração, e seu sangue só contém uma leve mistura. O Prota fala que isso é um mal entendido. De repente o monstro pula na direção do Prota, para testá-lo. O velho diz que se o monstro vencer, ele vai comer o Prota. O Goblin de Boca Grande fala que depois de 666 anos de abstinência, ele não pode perder essa chance. O monstro começa a ir para cima e chuta nosso Prota, fazendo ele voar para longe. E mesmo que tenha herdado o sangue de um Goblin, não podemos dar o direito de participar do festival para um ser humano qualquer. Então se o Prota quiser viver, ele terá que provar seu valor para ter o direito de participar do festival. O monstro pega ele de novo e joga ele no chão, e o monstro fica surpreso, porque o Prota é mais resistente do que aparenta. O Goblin de Boca Grande fala que até mesmo bater em uma carne dura
dura pode ser uma tarefa agradável. Assim ele se prepara para acabar com Prota com o próximo ataque. Mas desde tempos antigos, as habilidades possuídas por Goblins eram verdadeiramente limitadas. No entanto, as habilidades e armas que mais representavam eles desfrutavam, contanto que sejam Goblins, eles podem aprender sem sequer ser ensinados. Seus talentos estão enraizados em seus corpos, por instinto. Assim ele arremessou um monstro com seu corpo pequeno e bateu o monstro no chão. Após isso, Prota muda seu status de humano para meio Goblin, e seu corpo já estava transformado completamente, e assim concluído seu despertar. No outro dia vemos o Prota com seu amigo falando sobre o seu sonho estranho. O Prota diz que é realmente estranho, que aquele sonho foi muito vivido, e foi como que desde o início ele soubesse o que fazer. Ele diz que sente que se ele tentasse agora, conseguiria. Um amigo do Prota fala se ele não está muito imerso nisso, mas ele fala que sempre foi tão obcecado assim por perder peso, e mesmo que seja um sonho, não faz sentido que seu corpo ficar musculoso do nada. De repente ele muda para a cena que estava. O velho diz que ele adormeceu em pé. Isso deixa o Prota confuso, porque ele acabou de sonhar onde ele estava conversando com seu amigo. Ao olhar para o lado, ele vê o monstro que derrotou. O velho pergunta a uma garota ao lado o que ela vai fazer. Ela diz que, para falar a verdade, ela está um pouco decepcionada, e que era a primeira vez vendo o meio humano. Mas agora que ela ouviu pessoalmente, o Prota é bem idiota e patético. Ela se pergunta se essa coisa realmente tem sangue de Goblin. O velho fala se ela viu a luta mais cedo também. Ela diz que pensar que o Prota teve dificuldade contra algo assim, e ainda se sentiu orgulhoso da sua vitória. O Prota pergunta se eles terminaram o teste, então eles podiam deixar ele voltar para casa agora. O velho diz que acabou, e ele provou de maneira admirável, e que ele fez seu julgamento, enquanto o Prota ainda estava meio adormecido. Os outros monstros ficaram surpresos, que o Prota realmente derrotou aquele monstro. O velho fala que declara que aquele que está de pé, em sono profundo, agora será considerado um monstro, e se não há objeções, vamos continuar com a cerimônia. E espalhem o que aconteceu aqui, por toda a península. O velho informa que agora ele se tornou um verdadeiro monstro, e seu nome será adicionado ao registro, e que ninguém neste reino será capaz de o devorar, ou de tentar o machucar, sem possuir um bom motivo para isso. No entanto, o Prota fala que entende, e que isso era ótimo, mas ele gostaria de ir para casa. A garota de cabelo branco fala se o Prota está se fazendo de burro, ou se ele realmente é, e se ele não ouviu que ele agora é um monstro, a menos que ele tenha algum tipo de habilidade capaz de ocultar completamente sua verdadeira identidade, é impossível que um monstro com menos de 500 anos de idade vá para o mundo dos humanos. O Prota informa que ele não é alguém que causa problemas para as pessoas, e ele nunca bateu em ninguém, e viveu discretamente até agora. O velho diz a ele que ele não pode voltar agora, e se ele não consegue entender as regras. Assim o velho libera uma forte intenção de matar, fazendo o Prota pular para trás, depois de sentir a intenção de matar. O velho diz que o poder dos Goblins é um dos melhores entre todos os monstros desse mundo, e mesmo que agora seus poderes estejam em um estado equivalente a de um bebê Goblin, suas capacidades excedem a de um humano normal, em dezenas de vezes. Com esse tipo de poder, um pequeno erro pode acabar sendo fatal para os humanos. Nosso Prota fala que ele compreende, mas mesmo assim, ele não pode aceitar ter que esperar 500 anos para retornar. Com isso, o velho diz a ele que na verdade o Prota só precisa esperar por meio ano, e comenta que a cada 666 anos, o Rei Goblin é escolhido, e a lei do 500 anos foi criada pelo rei anterior, que há 666 anos atrás, todos os yokais podiam entrar e sair livremente do reino humano. Naquela época, a única coisa que os humanos podiam fazer contra eles era fugir. Eles viviam com medo da nossa aparição todas as noites, até que alguns dos yokais mais fortes começaram a se tornar amigáveis com os humanos, protegendo-os. Assim se iniciou um relacionamento baseado ao medo e na adoração. Essa é a maneira como os humanos costumavam ver os yokais há 666 anos atrás, mas isso mudou com a seleção de um novo rei. Uma grande variedade de leis foram implementadas, já que ele não gostava de como as coisas costumavam ser, e no dia que ele ascendeu ao trono, o rei escreveu as novas leis, com o sangue dos monstros que ele derrotou previamente. De acordo com essas regras, nós não temos permissão para machucar humanos, e também fomos banidos do reino humano, e proibidos de estabelecer contato direto com eles. Graças a isso, os humanos não vivem mais com medo, vivem ignorantes sobre a nossa existência, eles só se lembram de nós como criaturas fantásticas, mas nós sempre estamos na espreita, nas sombras, e em meio ano, o prazo de regência do atual rei irá terminar, e com isso as leis que ele criou também vão parar de ter efeito. Quando esse dia chegar, assim que o sol se pôr no reino humano, pelo qual todos os monstros estarão esperando há 666 anos, a noite dos yokais, todos os habitantes dos reinos dos monstros serão capazes de ir e vir do reino humano, como bem entenderem. Eles o lembrarão do medo e do poder há muito esquecido pelos humanos. Prota fala como ele pode aprender a controlar seus poderes, e se ele aprendeu quão forte ele pode se tornar, comparado aos goblins originais. O velho fala que parece que o Prota está bem determinado, e pergunta o que ele fez para mudar de ideia. Prota diz que com o reaparecimento dos yokais, o que acontecerá
acontecerá com seu mundo, e isso era algo que um jovem de 17 anos não ousaria tentar prever. A única coisa clara para ele era que o mundo se tornaria um lugar muito mais perigoso para todos. Ele queria ser capaz de pelo menos proteger aqueles que são importantes para ele. O velho o informa que o sangue de Goblin dentro dele é bem forte. Embora não possa ser comparado a um Goblin de puro sangue, mas mesmo que ele consiga controlar apenas metade dos seus poderes, não haverá nenhum monstro capaz de ficar no seu caminho. E era bastante improvável, mas só por via das dúvidas, se o Prota for capaz de vencer o ritual da cerimônia e se tornar um rei, poderia fazer as leis como ele deseja. Após isso, a waifu diz que não importa o quão Goblin ele seja, alguém como ele nunca sobreviveria ao ritual. A waifu fala que assim como o Prota, ela será uma representante do seu povo. Na cerimônia, o velho informa o Prota que ela também está na mesma posição que ele, e que ela ainda é jovem, mas também quer visitar o reino humano. Mas a waifu acha que não precisa de um teste, como esse para entrar no reino humano. Assim o velho fala que o Prota era originalmente humano, então não é um teste melhor para ver se ela é qualificada ou não, e que ela deve ensinar o Prota o básico de ser um yokai, e de como usar a força que ele possui. Depois disso, se ele ver que o Prota fez um progresso considerável, ele dará a eles dois o direito de participar do ritual cerimonial. A waifu diz o que espera que ela ensine a um fracote como o Prota em um mês. O velhote diz se ela vai desistir de ensiná-lo ou não, cabe a ela decidir, e que ele pessoalmente acredita que seja um feito quase impossível de conquistar. Então de repente o monstro apareceu atrás dela, dizendo que esse moleque era dele. Assim ela diz que por isso que os membros do seu clã são vistos como escória. Com isso o monstro vai para cima dela. Ao contrário dos humanos, onde não existe uma hierarquia entre raças, para os yokais a diferença entre raças e linhagem é significativa. E agora que os goblins de sangue puro desapareceram, a opinião sobre qual linhagem sanguínea deve ser considerada a de maior rank estão divididas. Mas se fosse capaz de colocar o orgulho de lado, muitos yokais dariam a mesma resposta, relutante, aquelas bestas arrogantes. As raposas que escondem suas 9 caudas são consideradas os mais próximos do pináculo do reino demoníaco. Uma série de eventos surreais ocorreram diante dos seus olhos. Contudo, o garoto não permitiu que nenhum som escapasse de sua boca. Ficar simplesmente de pé, congelado de surpresa, não iria ajudar em nada na situação atual. Ele pensou que a situação que estava enfrentando agora se tornou a realidade que ele devia, de alguma forma, aceitar, para conseguir se adaptar. Assim a waifu fala que essa é a força dos yokais, e que era uma habilidade que consome energia para ser utilizada, e que essa habilidade tinha 2 tipos de força, a que é herdada e a outra é que é adquirida. Ela fala que a habilidade que o Prota usou antes é uma habilidade inata, gravada em sua linhagem sanguínea, e que ele não precisa de nenhum treinamento especial para usá-la. Depois que você se acostuma, se torna tão fácil quanto respirar. Contudo, o poder adquirido é diferente. Qualquer monstro pode usá-lo, desde que aprenda. Estudo e prática são essenciais para isso. Isso sem falar da aptidão. Ela fala que o monstro atrás dela negligenciou o treinamento por causa do seu tamanho e força naturais, e agora ele foi humilhado por um simples acorrentar. A waifu fala que já que chegou a isso, ela vai ensinar o Prota, e que ela detesta coisas problemáticas, e caso o resultado do Prota não valha o seu tempo, ele sentirá a ira dela. Então ela recomenda se o Prota não estiver pronto é para ele desistir, e que vai ser difícil para alguém que era humano poucos minutos atrás. O Prota fala que já que ela está disposta a o ensinar, ele dará o seu melhor, e colocará cada partícula do seu ser nisso, e que ele precisa aprender não importa como, e que ele não está em uma posição no qual possa dar o luxo de se preocupar em morrer no futuro. A waifu fala que usar força consome energia, e que esse é o poder que todos do reino yokai possuem, mas que provavelmente o Prota tem pouca energia sobrando. Normalmente apenas respirar, comer e beber água nesse reino repõe naturalmente a sua energia, mas como o Prota acabou de chegar aqui, com a dieta humana que o Prota estava fazendo, provavelmente não acumulou muita energia, então o poder com o qual ele nasceu é a única coisa que ele tem. Ela pergunta se o Prota está com fome, e que considerado quanta energia usou, ele deve estar faminto. O Prota fala que na verdade não, ele não está com tanta fome assim. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau tchau.